eu enviarei o meu mensageiro adiante de você para preparar o seu caminho. Nessas palavras nós queremos meditar. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém. Amém. Podem sentar. Amanhã, dia 7 de dezembro, marca um dia muito importante. E no dia de amanhã nós temos 2 acontecimentos. Eu falei no início do culto, antes para o Márcio sabe de um acontecimento, Márcio e a Líria. Amanhã é um dia importante. Importante porque há 24 anos atrás, uma turma de formandos em teologia do Seminário Concórdia, da qual eu faço parte, recebia o seu certificado e recebia a incumbência de espalhar uma notícia. Essa é a boa notícia. Mas existe também uma notícia triste a ser dada agora, que aconteceu há 79 anos. Foi um ataque japonês a uma base militar do Havaí, Pearl Harbor. Amanhã completa 79 anos. Mas pastor, o que isso tem a ver uma coisa com a outra? Vou lhes dizer. Era 1941, a guerra tinha começado, mas ela não era guerra mundial. Estados Unidos ainda não havia entrado na guerra. E de madrugada, aviões japoneses entram no espaço aéreo americano como quem não quer nada e então atacam aquela base. Mais de 2.400 pessoas morreram, soldados, jovens, meninos de 18 anos, morreram dormindo, não sabiam do ataque. Mas pastor, como isso acontece? Estados Unidos é uma potência militar. Verdade. Naquele ano, eles haviam inventado o radar. O radar. Só que ele era tão novo que ninguém sabia operar direito o radar. E havia um tenente que ficou a noite inteira nos radares e ele não soube diferenciar o que era um sobrevoo inimigo ou um voo dos próprios aviões que faziam patrulha. Porque o patrulhamento antes era com aviões, mas o radar daria uma baita de uma força. Mas ele não foi preparado o suficiente, aquele tenente, para poder distinguir e então dar o aviso, anunciar: olha, se preparem, porque vamos ser atacados. Se aquele tenente tivesse o preparo e tivesse avisado minutos antes, ou melhor, horas antes, muitas vidas seriam poupadas. Aí eu faço uma ponte, porque no dia de amanhã, há 24 anos atrás, 11 jovens receberam a incumbência de avisar, de pregar. Eles foram preparados, foram bem preparados. Desses 11, só temos 9 hoje. 2 já abandonaram o ministério, trabalham, anunciam também, mas fora do ministério. E é isso que o nosso texto também fala. Ele fala sobre alguém que apareceu para dar um aviso. E João Batista cumpriu a sua função. Deus o preparou para isso. Ele foi um dos profetas do Novo Testamento. A gente sempre fala em profetas do Antigo Testamento, mas João Batista, ele foi o profeta do Novo Testamento. E ele apareceu batizando no deserto e proclamando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. É como se ele dissesse: olha, arrependam-se, mudem de vida, voltem dos seus maus caminhos, porque o rei vem aí, e ele vem para julgar, ele vem para nos levar ao seu reino, e ele só vai levar quem estiver com o coração humilde e contrito e modificado. Então a importância de João Batista, ele batizava, ele selava esse perdão com água, com uma cerimônia ritual. Então ele foi
um dos últimos profetas, tá? Assim como todos os profetas de Deus, ele alertou as pessoas sobre o pecado e proclamou a vinda do Messias para nos salvar dos nossos pecados. Então, ao contrário dos seus antecessores ou dos seus predecessores, ele proclamou o Messias depois que o Messias nasceu. Os profetas do Antigo Testamento diziam, ele virá. E João Batista disse, ele veio, eis aí o Cordeiro de Deus. Então, em João Batista, Deus cumpre a sua promessa. Então, a proclamação de arrependimento de João começou com a proclamação do pecado. Na verdade, todos os profetas de Deus proclamavam o pecado. Pastores fiéis também proclamam o pecado, porque a nossa proclamação é tão necessária, porque nós vivemos num mundo em que as pessoas não gostam de ouvir sobre pecado, sobre certeza da salvação. Essa semana ainda, conversando com um grupo de pastores no WhatsApp, um deles disse, poxa, eu participei de uma reunião com outros católicos e havia alguns padres que olharam para mim e disseram, poxa, os luteranos ainda continuam falando muito sobre pecado? Como quem diz, isso não atrai. O povo quer ouvir palavras boas, palavras doces. Ele quer ouvir que está tudo muito bem, que Deus o ama incondicionalmente. Embora o que você faça, como você haja, todos estão salvos. Notícia boa atrai gente para a igreja, mas não atrai para o céu. Então, gente, não é uma linguagem muito popular falar sobre pecado, falar sobre erro. E a gente vive num mundo mergulhado, manchado na corrupção. Nós não teríamos que falar sobre o pecado se as pessoas fossem honestas sobre o seu estado. E elas não são. Sempre nós podemos falar sobre o pecado, porque o pecado sempre é atual. Ele é um assunto muito quente. Então, o mundo nunca teve paz de verdade. As pessoas sempre procuraram matar umas às outras por causa do orgulho e da vaidade. O pecado está no nosso ser, está enraizado em nós. Então, muitas pessoas pensam que se elas forem legais com os outros serão legais com ela. E nem sempre é assim. Nós somos passados para trás seguidamente. Nós passamos os outros para trás também. Deus nos deu todos os recursos de que nós precisávamos para fazer o céu na terra. Mas a terra continua um vale de lágrimas. Se a humanidade fosse boa, nós teríamos usado os dons que Deus nos deu para resolver os problemas da humanidade. Mas isso não acontece. Então o fato é que o maior inimigo terreno da humanidade é a própria humanidade. Nenhum de nós está imune ao desejo de explorar os outros para os nossos próprios fins, os nossos próprios interesses. Nós encontramos o inimigo e ele somos nós. Então existem muitos versículos da Bíblia que nos dizem que nós somos pecadores natos, mas realmente nós não precisamos da Bíblia para dizer isso. Experiência já é o suficiente. Não precisamos ensinar os nossos filhos a mentir, a odiar, a caluniar, a cobiçar, a adorar a si mesmo. Os pecados são todos muito naturais. Em vez disso, nós precisamos ensinar a criança a compartilhar, a servir, a amar e assim por diante. As virtudes são muito antinaturais. Mesmo sem a Bíblia, é fácil ver que há algo errado com as pessoas. Agora, muitas vezes, cada um de nós nega o seu próprio pecado. Dizemos a nós mesmos que, embora o mundo seja realmente mau, eu não sou tão ruim assim. Quando as coisas vão mal ao nosso redor, nós respondemos, não é minha culpa. Mesmo que o pecado claramente seja nosso, nós apontamos para os outros a culpa. E nós seguimos os passos de Adão, que culpou Deus por criar uma mulher defeituosa, uma mulher problemática, uma mulher com problemas.
Então João Batista vem nesse texto ao nosso encontro e ele aponta o dedo na nossa cara. A mensagem é de que nós somos pecadores, nós somos culpados, nós precisamos nos arrepender. Vamos parar de culpar as pessoas pelos nossos pecados, pelos nossos problemas. Se nós escondermos os nossos pecados, eles vão infeccionar e essa infecção vai se espalhar cada vez mais. E isso pode nos levar à morte, não somente aqui, mas também à morte eterna. Como João, todos os profetas fiéis da antiguidade e todos os pastores fiéis, eles nos alertam sobre o pecado, mas não será bom para nós se nós rejeitarmos este aviso. Se você pudesse perguntar a um sobrevivente do ataque de Pearl Harbor, ele diria que teria dado qualquer coisa para receber o aviso de que o exército japonês estava a caminho. Esse aviso salvaria milhares de vidas. De maneira semelhante, o ouvinte deve ser grato pelos pastores que alertam sobre o pecado, mas infelizmente esse não é o caso. Frequentemente, o aviso e até os pastores deixam muitos ouvintes com raiva. Mas mesmo assim, os pastores fiéis simplesmente querem fazer o que os operadores de radar também fazem, alertar sobre o ataque do inimigo. Eles simplesmente querem que o Espírito Santo leve os ouvintes à solução do problema. Eles simplesmente querem que o Espírito Santo torne os seus ouvintes cientes de que o seu problema principal é o pecado. João Batista convida você então a confiar no Messias, se arrepender, coloque os pecados à vista, confesse a Deus, o Deus Todo-Poderoso, confie na sua misericórdia, procure o perdão dos pecados que você recebeu por meio do batismo. João Batista preparou o caminho, ele apontou para aquele que o seguiria. E ele diz, depois de mim, vem aquele que é mais poderoso do que eu, cujas sandálias eu não sou digno de desamarrar. Esse é João Batista. João exortou seus seguidores a acreditar no Messias que estava vindo. E esse poderoso Messias é o Salvador, é Jesus Cristo. Ele é aquele a quem os profetas proclamaram. E ele é aquele em quem eles creram. Esse poderoso Salvador, ele é a solução para o nosso problema do pecado. Ele é aquele que ganhou perdão por nossos pecados e oferece esse perdão para nós de graça. Ele é quem nos torna santos aos olhos de Deus. E como é que ele fez isso? Tão poderoso quanto Jesus é, ele demonstrou o seu poder na fraqueza. Mesmo que sejamos dignos, ou melhor, não sejamos dignos de tocar nas suas sandálias, ele permitiu que meros seres humanos pregassem naquela cruz. E foi a partir da aparente fraqueza daquela cruz que Jesus demonstrou o seu maior poder. Na aparente derrota da morte, Jesus venceu a morte. Ele se tornou a solução para o pecado ao levar nosso pecado sobre si e pagar o preço por ele. É somente por meio dele que recebemos o perdão. Suponha que o aviso do radar tivesse sido bem sucedido naquele 7 de dezembro de 1941. Suponha que o soldado inocente pudesse ter encontrado abrigo. Suponha que os militares possam ter montado uma defesa. Muitas das pessoas que morreram naquele ataque teriam sobrevivido. Agora suponha que alguém ache que o ataque foi uma farsa, ou era uma farsa, não era verdade. Suponha que essa pessoa se recusasse a se abrigar. Suponha que essa pessoa morreu. Essa pessoa estaria morta por causa da sua própria tolice.
ele estaria morto porque rejeitou o aviso de ataque e a oportunidade de abrigo. Deus é nosso abrigo. Não rejeite a informação e o convite. Corra para Ele. Não seja tolo. Ouça a advertência de João e se arrependa dos seus pecados. Ouça a oferta da salvação de João e acredite naquele que está vindo, aquele cuja tira da sandália João não é digno de afrouxar. As palavras de Atos, no capítulo 16, verso 31, são muito eficazes nesse momento. Crê no Senhor Jesus e serás salvo. Amém.